Você consegue imaginar seu próprio pai te vendendo para pagar uma dívida? Foi exatamente isso que aconteceu com Isabel em 1847. Vendida para um cigano implacável que esperava uma escrava, mas encontrou algo muito diferente. O que ele não sabia é que essa decisão cruel mudaria não só a vida dela, mas também a dele de uma forma que jamais imaginaria. Se você acredita que às vezes as piores situações podem levar aos maiores amores, deixa aquele like. E se você já precisou ser mais forte do que pensava que conseguia, conta nos comentários. O ano era 1847 e a chuva caía implacável sobre os telhados de ardósia da pequena cidade de Montalegre. Dentro da taverna enfumaçada, Joaquim Pereira contemplava as últimas moedas em sua mão trêmula. Havia perdido tudo no jogo. A quinta, o gado, até mesmo a honra. Diante dele, Nicolau Calderache, o líder cigano de olhos penetrantes como carvão em brasa, aguardava pacientemente. Não tens o dinheiro, paio, murmurou Nicolau, sua voz carregando o peso de gerações nômades. Mas uma dívida é sagrada entre os homens. Joaquim engoliu em seco. Sabia que os ciganos não perdoavam dívidas, e o valor era astronômico, 300 libras, uma fortuna que levaria décadas para reunir. Seus olhos se voltaram para casa, onde dormia sua única filha, Isabel, de apenas 17 anos. Cabelos castanhos como mel, olhos verdes como o mar bravo, era o último tesouro que lhe restava. Minha filha, sussurrou, a palavra saindo como um lamento. É tudo que tenho de valor. Nicolau estudou o homem com interesse renovado. Havia ouvido falar da beleza da jovem Isabel pelos corredores da cidade. Um sorriso cruel curvou seus lábios. Então que seja. Ela pagará tua dívida, trabalhando para mim até que o valor seja quitado. O acordo estava selado com sangue e lágrimas. Isabel despertou com o barulho de cascos na estrada enlameada. Pela janela de seu quarto modesto, viu figuras sombrias aproximando-se da casa. Seu coração disparou quando reconheceu as roupas coloridas e os cavalos. Negros, ciganos. Desceu as escadas apressada, encontrando seu pai curvado sobre a mesa da cozinha, soluçando como uma criança. As mãos dele tremiam quando ergueu o olhar para ela, e Isabel sentiu o mundo desmoronar. "Pai, o que fizeste?" perguntou, embora já soubesse a resposta no fundo de seu coração. A porta se escancarou sem cerimônia e Nicolau entrou como se fosse dono do lugar. Era um homem imponente, de cerca de 35 anos, com cabelos negros ondulados presos, num rabo de cavalo e uma cicatriz que cortava sua face esquerda. Usava um colete bordado com fios dourados e botas de couro que chegavam aos joelhos. "Isabel Pereira", disse ele, sua voz rouca ecoando pela casa simples. "Teu pai me deve uma fortuna e tu vais pagá-la." Ela ergueu o queixo desafiadoramente, embora suas pernas tremessem. "Não sou mercadoria para ser vendida." Nicolau riu, um som áspero como pedra contra pedra. "Agora és. Pertences-me até que cada centavo seja quitado." Antes que pudesse protestar, 2 homens se aproximaram e a pegaram pelos braços. Isabel gritou, lutou, mas foi arrastada para fora de casa sob o olhar covarde de seu próprio pai. O acampamento cigano estendia-se como uma cidade de lona e madeira nas margens do rio Cávado. Fogueiras crepitavam entre as tendas coloridas e o som de violinos e pandeiretas flutuava no ar noturno. Isabel foi levada através daquele labirinto de sons e cheiros exóticos, seus olhos arregalados absorvendo cada detalhe. Mulheres de saias rodadas e blusas decotadas a observavam, com curiosidade mista de desprezo. Crianças corriam entre as carroças pintadas como pássaros tropicais, e homens de bigodes espessos afiavam facas ao clarão das chamas. "Esta será tua casa", disse Nicolau, empurrando-a para dentro de uma tenda modesta. "Trabalharás na cozinha, lavarás roupas, cuidarás dos cavalos. Cada dia de trabalho diminui tua dívida em 2 tostões." Isabel calculou rapidamente. Levaria mais de 5 anos para quitar completamente o débito de seu pai. 5 anos como prisioneira daquele homem sombrio. "E se eu fugir?" desafiou-o. Nicolau se aproximou, seu perfume masculino misturado ao cheiro de couro e tabaco invadindo seus sentidos.
Os ciganos têm olhos em toda parte, menina. Fugir seria assinar tua própria sentença de morte. Ele saiu, deixando-a sozinha com seus pensamentos tortuosos. Do lado de fora, a música continuava, mas para Isabel soava como um lamento fúnebre. Chorou até adormecer sobre o colchão de palha, sonhando com a liberdade perdida. As semanas seguintes foram um inferno de trabalho árduo. Isabel acordava antes do nascer do sol para acender as fogueiras. Preparava refeições para dezenas de pessoas. Lavava montanhas de roupas no rio gelado e cuidava dos cavalos temperamentais. Suas mãos, antes macias como seda, tornaram-se ásperas e calejadas. Seus cabelos perderam o brilho e círculos escuros se formaram sob seus olhos. Mas ela não se curvava. Mantinha a cabeça erguida e o olhar desafiador. Nicolau a observava constantemente, como um predador estudando sua presa. Havia algo naquela jovem que o intrigava profundamente. Outras mulheres em situação similar teriam desabado em lágrimas ou tentado seduzi-lo para obter favores. Isabel, porém, trabalhava em silêncio, sua dignidade intacta como armadura. "Por que não choras?" perguntou-lhe certa tarde, encontrando-a sozinha junto ao rio. Isabel ergueu os olhos, água pingando de suas mãos. "Minhas lágrimas não pagarão a dívida mais rápido." A resposta o surpreendeu. Havia esperado súplicas, não filosofia. Pela primeira vez, Nicolau sentiu algo estranho no peito. Não desejo carnal, mas uma admiração relutante. "És diferente das outras", murmurou. "Sou prisioneira, como todas as outras", replicou ela, voltando ao trabalho. Mas mesmo enquanto falava, Isabel notou algo mudando no olhar dele. Uma chama diferente, mais perigosa que a luxúria. Algo que parecia quase respeito. Foi durante o Festival de São João que tudo mudou. O acampamento fervilhava de atividade, com músicos tocando melodias, apaixonadas e dançarinas, rodopiando como folhas ao vento. Isabel observava de longe, servindo vinho aos convidados, quando uma música particularmente melancólica começou a tocar. Era uma canção sobre amor perdido, sobre corações partidos e promessas esquecidas. Sem perceber, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, não de autopiedade, mas pela beleza pura da melodia que tocava sua alma ferida. Nicolau a viu chorando e, pela primeira vez, sentiu uma pontada estranha no coração. Não era possível. Ele, que havia endurecido seu coração contra o mundo, estava sendo tocado pelas lágrimas de uma prisioneira. Aproximou-se dela lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. "A música te entristece?" Isabel enxugou os olhos rapidamente, envergonhada de ter mostrado fraqueza. "Lembra-me de casa", admitiu. "Onde aprendeste a apreciar nossa música?" perguntou ele, genuinamente curioso. "Minha avó era meio cigana", revelou Isabel. "Cantava-me essas canções quando eu era pequena." Nicolau ficou em silêncio, processando essa informação. Sangue cigano corria nas veias dela. Isso explicava sua força, sua recusa em se quebrar. E também significava que ela não era completamente estranha ao seu mundo. "Dança comigo", disse ele impulsivamente. Isabel o encarou surpresa. "Sou tua prisioneira, não tua parceira." "Esta noite", disse ele estendendo a mão, "és apenas Isabel." Hesitante, ela aceitou sua mão e eles dançaram sob as estrelas. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível. Nicolau começou a procurar desculpas para conversar com Isabel, perguntando sobre sua vida anterior, suas esperanças e medos. Ela, inicialmente desconfiada, gradualmente começou a se abrir. Descobriu que por trás da máscara dura havia um homem que carregava suas próprias feridas. Nicolau lhe contou sobre sua infância, sobre como perdeu os pais num pogrom quando tinha apenas 10 anos, sobre como teve que endurecer o coração para sobreviver num mundo hostil ao seu povo. "Por isso és tão cruel?" perguntou Isabel certa tarde, enquanto caminhavam pela margem do rio. "Crueldade é sobrevivência", respondeu ele. "O mundo não tem piedade dos ciganos, mas também não precisa ser como eles", disse ela suavemente. Suas palavras o atingiram como uma flecha certeira. Nicolau parou de caminhar e a encarou, vendo não a devedora,
Mas a mulher, corajosa, compassiva, bela tanto por dentro quanto por fora. "Que mal me fizeste, Isabel?" murmurou ele, mais para si mesmo que para ela. Ela não respondeu, mas seus olhos verdes se encontraram com os dele, e algo passou entre eles. Uma centelha perigosa de entendimento mútuo. Naquela noite, Nicolau ficou acordado na sua tenda, lutando contra sentimentos que não conseguia nomear. Estava se apaixonando por sua prisioneira, e isso poderia destruí-los a ambos. Do outro lado do acampamento, Isabel também permaneceu desperta, seu coração batendo descompassado. O homem que a havia escravizado estava se tornando algo mais perigoso. Alguém por quem poderia se apaixonar. A primeira geada do outono trouxe consigo visitantes inesperados. Uma caravana de ciganos húngaros chegou ao acampamento, liderada por Victor Zoltán, um homem de meia idade, com olhos de lobo e reputação sanguinária. Nicolau o recebeu com cortesia forçada. Victor era poderoso demais para ser ignorado. Durante o jantar de boas-vindas, Victor notou Isabel servindo vinho. Seus olhos se estreitaram com interesse predatório. "Que bela escrava tens, Nicolau", comentou ele, bebericando o vinho. "Quanto queres por ela?" O sangue de Nicolau gelou. "Ela não está à venda." Victor riu. "Tudo tem preço, primo." "Ofereço 1000 libras. Era mais de 3 vezes o valor da dívida original. Do ponto de vista comercial, seria loucura recusar." Mas Nicolau sentiu algo feroz e possessivo despertar em seu peito. "Ela fica", disse friamente. Mais tarde, quando os convidados se recolheram, Isabel confrontou Nicolau. Havia escutado a conversa e ficou perturbada pela intensidade da recusa dele. "Por que não me vendeste?" perguntou. 1000 libras pagariam minha dívida 5 vezes. Nicolau a encarou por um longo momento, lutando contra palavras que não deveria pronunciar. "Porque..." E começou, então parou. "Porque o quê?" insistiu ela. "Porque és minha", disse ele finalmente. E ambos souberam que não estava falando sobre dívidas ou escravidão. Isabel sentiu o coração disparar. "Não posso ser tua, Nicolau. Não assim, não como prisioneira." Ele se aproximou, seus olhos negros ardendo com emoção contida. "Então como?" A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e perigos. Victor não desistiu facilmente. Durante os dias seguintes, fez várias tentativas de convencer Nicolau a vender Isabel, chegando mesmo a oferecer uma aliança comercial vantajosa. Quando todas falharam, recorreu a métodos mais diretos. Uma noite, enquanto Isabel buscava água no rio, Victor a abordou. Era um homem corpulento, com mãos grandes e hálito pesado de álcool. "Vem comigo, menina", disse ele, agarrando-a pelo pulso. "Nicolau eventualmente aceitará minha oferta." Isabel lutou, mas ele era muito forte. Seus gritos ecoaram pela noite, até que uma figura surgiu das sombras. Como um fantasma vingativo, Nicolau, com uma faca reluzindo em sua mão. "Solta!" rosnou ele, sua voz carregada de ameaça mortal. Victor sorriu cruelmente. "Defende tua propriedade, é?" "Defendo o que amo", declarou Nicolau. E as palavras saíram de sua boca antes que pudesse detê-las. A luta que se seguiu foi breve, mas brutal. Victor era experiente, mas Nicolau lutava com a fúria de um homem apaixonado. Quando terminou, Victor jazia no chão, derrotado, mas vivo. "Vai embora", ordenou Nicolau. "E nunca mais voltes." Antes que pudesse protestar, 2 homens se aproximaram e a pegaram pelos braços. Isabel gritou, lutou, mas foi arrastada para fora de casa sob o olhar covarde de seu próprio pai. O acampamento cigano estendia-se como uma cidade de lona e madeira nas margens do rio Cávado. Fogueiras crepitavam entre as tendas coloridas e o som de violinos e pandeiretas flutuava no ar noturno. Isabel foi levada através daquele labirinto de sons e cheiros exóticos, seus olhos arregalados absorvendo cada detalhe. Mulheres de saias rodadas e blusas decotadas a observavam, com curiosidade mista de desprezo. Crianças corriam entre as carroças pintadas como pássaros tropicais, e homens de bigodes espessos afiavam facas ao clarão das chamas. "Esta será tua casa", disse Nicolau, empurrando-a para dentro de uma tenda modesta.
Trabalharás na cozinha, lavarás roupas, cuidarás dos cavalos. Cada dia de trabalho diminui tua dívida em 2 tostões. Isabel calculou rapidamente. Levaria mais de 5 anos para quitar completamente o débito de seu pai. 5 anos como prisioneira daquele homem sombrio. E se eu fugir? Desafiou-o. Nicolau se aproximou, seu perfume masculino misturado ao cheiro de couro e tabaco invadindo seus sentidos. Os ciganos têm olhos em toda parte, menina. Fugir seria assinar tua própria sentença de morte. Ele saiu, deixando-a sozinha com seus pensamentos tortuosos. Do lado de fora, a música continuava, mas para Isabel soava como um lamento fúnebre. Chorou até adormecer sobre o colchão de palha, sonhando com a liberdade perdida. As semanas seguintes foram um inferno de trabalho árduo. Isabel acordava antes do nascer do sol para acender as fogueiras. Preparava refeições para dezenas de pessoas. Lavava montanhas de roupas no rio gelado e cuidava dos cavalos temperamentais. Suas mãos, antes macias como seda, tornaram-se ásperas e calejadas. Seus cabelos perderam o brilho e círculos escuros se formaram sob seus olhos. Mas ela não se curvava. Mantinha a cabeça erguida e o olhar desafiador. Nicolau a observava constantemente, como um predador estudando sua presa. Havia algo naquela jovem que o intrigava profundamente. Outras mulheres em situação similar teriam desabado em lágrimas ou tentado seduzi-lo para obter favores. Isabel, porém, trabalhava em silêncio, sua dignidade intacta como armadura. "Por que não choras?" perguntou-lhe certa tarde, encontrando-a sozinha junto ao rio. Isabel ergueu os olhos, água pingando de suas mãos. "Minhas lágrimas não pagarão a dívida mais rápido." A resposta o surpreendeu. Havia esperado súplicas, não filosofia. Pela primeira vez, Nicolau sentiu algo estranho no peito. Não desejo carnal, mas uma admiração relutante. "És diferente das outras", murmurou. "Sou prisioneira, como todas as outras", replicou ela, voltando ao trabalho. Mas mesmo enquanto falava, Isabel notou algo mudando no olhar dele. Uma chama diferente, mais perigosa que a luxúria. Algo que parecia quase respeito. 1 ano depois, o acampamento de Nicolau havia se transformado num refúgio para mulheres que buscavam uma nova vida. Algumas vinham fugindo de casamentos arranjados, outras de famílias abusivas. Todas encontravam proteção e propósito ali. Isabel tornara-se não apenas a companheira de Nicolau, mas sua conselheira e a alma do acampamento. Ela organizara uma escola para as crianças, ensinara às mulheres ofícios que lhes dariam independência e gradualmente transformara um bando de nômades endurecidos numa verdadeira família. Nicolau observava-a de longe, maravilhado com a transformação, não apenas dela, mas de si mesmo. O homem cruel, que havia comprado uma jovem para pagar dívidas, havia se tornado alguém capaz de amor, compaixão e redenção. "Arrependes-te?" perguntou Isabel, aproximando-se dele ao pôr do sol. "De ter te comprado?" "Nunca", respondeu ele, puxando-a para seus braços. "Foi a melhor e a pior coisa que já fiz." "Por quê?" "A melhor, porque me trouxe até ti. A pior, porque quase te perdi antes de perceber quanto te amava." Isabel ergueu a mão e tocou suavemente a cicatriz em sua face, marca de uma vida dura que ele estava aprendendo a deixar para trás. "Não me perdeste", disse ela, "e nunca perderás." Naquela noite, enquanto o acampamento se aquietava e as estrelas apareciam no céu escuro, Isabel e Nicolau caminharam juntos pela margem do rio onde tudo havia começado. Ela não era mais a jovem ingênua vendida pelo pai covarde, e ele não era mais o cigano impiedoso que comprava vidas humanas. Eram simplesmente 2 corações, que haviam encontrado um ao outro, nas circunstâncias mais improváveis, provando que o amor verdadeiro pode nascer até mesmo das cinzas, da crueldade e da desesperança. O amor havia transformado a maldição numa bênção, a prisão numa liberdade e 2 estranhos numa família que cresceria para incluir todos aqueles que precisassem de um lar. Fim.